Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre ovulogênese ou ovogênese, tá? Dentro de um processo ali de formação de gametas, a gente vai chamar de gametogênese, tá? E ela vai acontecer graças a um processo, de divisão celular chamado meiose, que vai reduzir o número de cromossomos pela metade dessa célula. E a fecundação é aquilo que restitui, Porque o que acontece? Célula masculina com número haploide, a célula feminina também com número haploide, reconstitui através da fecundação um número diploide, que é a união dos gametas masculino e feminino nesse caso aqui. Em termos de gametogênese, nós temos os espermatozoides produzidos por um processo chamado espermatogênese, específico dele, E ocorre nas glândulas chamadas testículos, e os ovócitos são produzidos pela chamada ovulogênese ou ovogênese, conforme o autor, que acontece nas glândulas chamadas ovários. E aqui mostra os dois processinhos em paralelo, tá? A formação das células masculinas e a formação do ovócito ali formado depois. Tá? O que acontece? Na espermatogênese ainda tem uma fase ali que vai ser adquirido o flagelo para permitir a mobilidade desse espermatozoide ali. Tanto a espermatogênese quanto a ovulogênese podem ser divididas basicamente em três grandes etapas. Então, fase de multiplicação, fase de crescimento e fase de maturação. E aquilo que eu falei agora há pouco. Na espermatogênese, nós temos a fase chamada diferenciação, que vai permitir a formação dessa cauda para dar a mobilidade para o espermatozoide. Aqui, na ovogênese, temos a formação ali de uma célula final, que seria o ovócito secundário, e os chamados glóbulos polares, que são inativos a nível de reprodução. Muito bem, gente. O que é a ovulogênese, então, de modo geral? É o processo no qual ocorre a formação dos chamados óvulos ou ovócitos e inicia já durante o desenvolvimento embrionário da mulher lá dentro do útero, enquanto ela está sendo gerada, lá pelo terceiro mês, mais ou menos, de gestação, ela já começa a formar. Então, numa primeira fase, chamada fase embrionária, células germinativas primordiais multiplicam e originam as chamadas ovogônias, que ainda são 2N, ou seja, número diploide ainda. Numa segunda fase, parte dessas ovogônias cresce e se transforma em ovócitos primários, eles armazenam um vitelo que vai permitir com que haja uma certa quantidade, uma reserva nutritiva para essa célula. Quando as mulheres nascem, ovócitos primários paralisados na prófase 1 da meiose, que aí eles vão amadurecendo mês a mês. E aqui nesse gráfico mostra o processo de menstruação, o desenvolvimento do endométrio, caso haja uma fecundação para abrigar a gravidez e caso não haja a menstruação. E aqui a fase folicular, liberando um óvulo, para ser fecundado ou não, e aí nós temos a formação, tipo uma cicatriz chamada corpo amarelo, que se houver a fecundação vai permitir com que os hormônios da gravidez se instalem e, caso não, esse corpo amarelo regride, permitindo a liberação através da menstruação. Puberdade. Um desses ovócitos completa a primeira divisão, origina-se o ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar. Na ovulação, ocorre normalmente uma vez em cada ciclo menstrual, em geral de 12 a 16 dias antes do início da próxima menstruação. Esse é o ciclo menstrual, mostrando aqui as fases da menstruação, fase proliferativa, a ovulação ali na metade do ciclo, fase secretora e reinício do ciclo menstrual. A segunda divisão só irá se completar se o espermatozoide penetrar no óvulo, no que a gente chama de fecundação. Assim, ele completa uma segunda divisão da meiose e origina-se um segundo glóbulo polar, o qual também se degenera. Mas atenção, gente! Um espermatozoide fecunda apenas um ovócito secundário. Há proteínas de membranas nesses gametas que se encaixam uma nas outras e garantem a adesão entre elas para que haja ali, no caso, o processo de fecundação completo. Ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a ovulogênese. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.